São 6h15 da manhã. Juliana já saiu de casa e está no ponto de ônibus esperando. Ela tem 28 anos e trabalha como assistente administrativa lá no centro de São Paulo. O primeiro ônibus chega, lotado, e ela entra mesmo assim. Uma baldeação, mais espera. Um segundo ônibus, mais lotado ainda. Ela chega no trabalho às 8 horas, isso se não tiver nenhum atraso nesse percurso. Na volta, a mesma coisa. Sai do trabalho às 6, chegando em casa ali pelas 7h30, às vezes 8 horas da noite. Quase 3 horas por dia dentro de ônibus cheio, em pé e em horário de pico. E nada disso é exagero. Aliás, segundo uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em 2024, quem usa transporte público na cidade gastava em média ali 2 horas e 47 minutos por dia só com deslocamento. Então vamos fazer umas contas aqui. 5 dias por semana, 48 semanas de trabalho por ano. No total dão 670 horas dentro de um ônibus. 28 dias. Quase um mês da vida da Juliana, todo ano, só de transporte. E a Juliana tá juntando dinheiro para comprar um carro, e quando ela fala isso, alguém aparece com alguma planilha do tipo avisando que carro desvaloriza desde o momento que sai da concessionária, que é um passivo, não é um ativo, e que você vai pagar o dobro de juros. Tudo verdade, mas a pergunta não é se o carro se desvaloriza. A pergunta é: o que a Juliana compra com as 670 horas que ela vai recuperar? Ela vai passar a chegar em casa às 7 horas em vez das 8h30. Ela vai chegar em casa descansada em vez de destruída. Vai ter mais tempo para estudar, para se cuidar, para estar presente com quem ela ama. E isso não aparece em nenhuma planilha de juros. Mas deveria. Afinal de contas, o tempo é o único recurso que, uma vez gasto, não volta, independentemente do quanto você poupar. O carro da Juliana não vai ser um passivo, vai ser um mês de vida por ano devolvido para ela. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos e vida, não necessariamente nessa ordem. E esse caso da Juliana é exatamente o motivo desse vídeo. Existe um tipo de conteúdo que faz bastante sucesso aqui no mundo do YouTube das finanças, que tem essa temática, né? Você já deve ter visto 10 gastos que destroem a classe média, gastos que são burrice da classe média. Olha, em muitos desses casos o conteúdo tá até certo. Carro zero parcelado, sem necessidade real, é ralo de dinheiro mesmo. Trocar de iPhone todo ano por vaidade também é jogar dinheiro fora. Delivery toda noite sem nenhum critério também é jogar dinheiro fora. Mas esses vídeos partem de uma premissa que raramente é dita em voz alta. A de que todo mundo vive no mesmo contexto, na mesma cidade, tem a mesma jornada, a mesma realidade. Então hoje a gente vai fazer aqui, vai tentar fazer o movimento contrário. Vamos pegar mais 2 desses gastos que são muitas vezes condenados e mostrar alguns casos reais em que aquele gasto não é uma burrice, é o gasto mais inteligente, na verdade, que aquela pessoa poderia fazer naquela circunstância. Não estou dizendo que é algo que valeria para todo mundo, estou dizendo que é o que vale para muitas pessoas e talvez você seja uma delas. E para falar desse segundo caso, vamos mostrar aqui um post em que a moça diz o seguinte, ela comemora, né? Oba! O tanto que você salva a minha vida, você não tem noção. iFood, mulher que trabalha e cuida da mãe idosa, chega na hora da janta, já tá numa exaustão que só. Nem sei o que seria da minha vida sem você. iFood. E essa nem é uma história rara, né? Tem até nome para isso, é chamada geração sanduíche, né? São adultos aí comprimidos entre dois lados. Filhos dependentes de um lado e pais idosos também dependentes, de certa forma, do outro. Enquanto ainda trabalham, pagam contas e tentam existir. No Brasil, segundo dados da FGV, com base no PNAD, são 955 mil pessoas nessa situação, e 60% dessas pessoas são mulheres. Além disso, um outro estudo publicado pela Agência Brasil mostrou que em 2026, 90% dos cuidadores informais no Brasil são mulheres. 90%. Não é coincidência, é uma estrutura. Pois bem, a Tiziana, a autora do post, ou qualquer mulher que vive essa rotina, trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda teria que cuidar dos pais. Aí estamos falando de medicação, banho, jantar, companhia. Chega na hora do jantar, numa exaustão que só, como ela mesma disse, e aí ela se depara com aqueles conselhos aí que tem bastante na internet, dizendo que delivery é jogar dinheiro fora, dá R$50 num prato que você faria por R$15 em casa, que seria uma preguiça emocional. Então a alternativa do delivery, e para o caso da Tiziana, não é uma refeição de apenas R$15, é o que ela está ganhando. E cozinhar não envolve simplesmente apertar um botão, envolve compras, preparo, limpeza, às vezes leva 1h30 no mínimo. E para uma pessoa que ainda tem uma outra jornada de ter que cuidar dos pais depois do trabalho, essa 1h30 não é nem de longe tempo sobrando. É, na verdade, o que resta de fôlego no dia dela. Então, essa aparente alternativa ao delivery não é uma refeição que sairia mais barata. Na prática, implicaria em dormir mais tarde, cuidar da mãe com menos presença
e chegar no dia seguinte mais esgotada ainda do que ela já estava. Então o delivery aqui nesse caso está longe de ser uma situação de preguiça. Na verdade é o único espaço de respiro num dia em que quase não se tem espaço. Então a pergunta certa não é nem se o delivery é caro ou não. Na verdade é o quanto esse tempo vale e quanto ele custa quando ele não existe. Comida fresca, sem dúvida, é melhor. Agora, sofrimento auto-infligido é chegar exausto do trabalho e ainda ter que ir para a cozinha cozinhar. Agora vamos ver esse outro caso. Em fevereiro desse ano, uma conta no X postou o seguinte, aspas, prefiro visitar 4 países em 2 semanas do que alimentar 600 pessoas no meu casamento. 359 mil visualizações, 15 mil curtidas. Esse tipo de frase divide opiniões de verdade. Tem gente que lê e pensa, faz todo sentido, e tem gente que lê e pensa, não é bem assim. E nos comentários logo apareceu a versão financeira do debate. Alguém comentou o seguinte, não faz sentido começar a vida a 2 com uma dívida de 100, 200 mil em festa para convidado. E eu até concordo, mas o outro comentário que ficou na minha cabeça disse o seguinte, o usuário Bruno Scarpelli respondeu assim, falando que isso era algo bem pessoal, ele se referindo à experiência dele, né? Ele disse o seguinte, eu casei em 2011, gastamos 60 mil reais na época, fizemos uma festa muito boa para 300 pessoas, não me arrependo em nada. E na época estávamos construindo nossa casa, tivemos um primeiro ano de casamento difícil, mas sobrevivemos e estamos aí com a vida ok. Não faria diferente. Então esse camarada gastou 60 mil reais numa festa, teve ali um primeiro ano de casamento difícil e ainda assim não faria diferente. Você acha que isso seria uma irresponsabilidade? Mas eu até acho que essa pergunta está meio mal formulada, porque tem uma distinção que o conselho genérico normalmente não faz, porque existe uma diferença entre gastar no casamento e se endividar pelo casamento. Quem parcela buffet, vestido, lua de mel no rotativo sem planejamento nenhum, esse está trocando o começo da vida a 2 por uma foto bonita e uma dívida que vai só crescer. Isso sim é o erro, mas aqui no caso do usuário Bruno, ele e a esposa juntaram, planejaram, fizeram dentro do que construíram e passaram pelo ano difícil de pé. Portanto, aqui no caso, o Bruno não cometeu um erro financeiro. Ele tomou uma decisão adulta sobre onde colocar valor. E pode olhar para trás hoje e confirmar isso. Portanto, a pergunta certa não é nem se o casamento, aqui nesse caso, é caro ou não. Na verdade, a pergunta seria, o que esse dia representa para vocês e o que vocês estão dispostos a planejar para chegar lá. Então aqui foram 3 casos que qualquer guru financeiro condenaria, mas antes de cortar qualquer gasto da sua vida, você deveria fazer 3 perguntas. A primeira, esse gasto remove um obstáculo real de tempo, de saúde ou de capacidade de trabalhar? O ônibus lá da Juliana, que a gente citou aqui, ele é um obstáculo real. Querer o iPhone novo porque o amigo tem, já não é. Segunda, a alternativa sem esse gasto tem um custo oculto que eu estou ignorando? 670 horas por ano em transporte é um custo oculto, lá também no caso da Juliana. Chegar no dia seguinte do trabalho esgotado ainda também é um custo oculto. Começar a vida a 2 endividado também é um custo oculto. Terceiro, existiria uma versão mais barata desse gasto que também resolveria o mesmo problema? Às vezes existe e é a escolha certa. Às vezes não, e nesse caso valeria a pena pagar mais pelo que aquilo vai entregar. Esses vídeos que mostram gastos que destroem a classe média, eles têm seu valor real, porque eles acabam mostrando aí armadilhas que existem de fato, mas o problema é quando a gente aplica o conselho do geral direto no caso particular, sem checar se aquele contexto é o seu. A Juliana, aqui no nosso caso, ela não está sendo irresponsável. A Tiziana não tem preguiça. E o Bruno Scarpelli não errou. Ele escolheu. E eles estão fazendo o que qualquer decisão financeira madura deveria fazer. Enxergar o custo real da alternativa, não só o preço do gasto. Para esses casos, dá para dizer até que gasto errado não existe. O que existe é um gasto sem contexto. Mas aí, tem algum gasto na sua vida que todo mundo chama de erro, mas que você sabe que faz sentido para o seu contexto? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, qualquer incômodo que seja, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.